Está começando o segundo episódio do PUCcast Esporte. Eu sou Luísa Lacerda. E eu, Júlia Morim. Hoje vamos conversar sobre esportes paralímpicos. PUCcast Esporte. Ao pensar em paradesportos, você provavelmente associa com as Paralimpíadas. Mas o esporte paralímpico vai além das competições internacionais. Ele impacta o cotidiano de pessoas em todo o mundo. No episódio de hoje, Caio Bialovas comenta sua trajetória como atleta de rugby em cadeira de rodas e os desafios que atletas paradesportivos enfrentam. Bem-vindo, Caio! Obrigado, gente. É um prazer. Então, você contou pra gente que você praticava jiu-jitsu quando você era mais novo, mas aconteceu uma coisa na sua vida que ressignificou o esporte pra você. Você pode contar um pouco pra gente do que aconteceu? Como é que foi essa virada de chave? Sim, eu na verdade sempre fui muito apaixonado, né, por esportes. Então, minha vida inteira eu pratiquei um pouco de tudo, assim. Tive uma relação muito estreita com esportes em geral, assim. Sempre fizeram muita parte da minha vida. Com 21 anos, saindo da PUC, éramos 5 amigos no carro e a gente estava passando na altura do BR Piraquê, onde tem, sabe, Sim. Parque dos Patins. Eu estava atrás, do lado direito, né, atrás do passageiro, e o carro foi andando em diagonal, subiu na calçada e bateu numa árvore, né? Assim, no momento até vi que o carro ia bater, me protegi, mas foi uma fatalidade. E o carro, apesar dele não estar muito rápido, também não freou muito, sabe? Então foi tudo... E nesse acidente eu acabei sofrendo uma lesão cervical na altura da quinta e sexta vértebra e ali, daquele momento, assim, na verdade, dentro do carro, eu ainda não tinha percebido o que tinha acontecido comigo, porque eu não estava fisicamente, aparentemente machucado, não estava sentindo dor, mas tinha alguma coisa estranha e eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo comigo. Até que chegaram os bombeiros me botaram na maca e na maca eu tentei me mexer e não consegui me mexer. Então ali eu vi que tinha acontecido alguma coisa mais grave, mas na minha cabeça era só, pensou alguma coisa aqui, teve algum trauma, fica tranquilo e foi isso, né? Então, ali me levaram para o Miguel Couto. Eu passei, acho que dos 10 primeiros dias eu tenho uns 3 flashes, assim. Porque acho que medicamentos, eu passei por uma cirurgia, né? Para colocar aqui os parafusos, as placas no pescoço. E assim, quando eu acordei no hospital já consciente, o cenário era esse, assim, eu não mexia nada do pescoço para baixo e, assim, era uma novidade ali para mim, mas eu tava vivendo as coisas, assim, sem o mundo cair. Eu tava só entendendo o que estava acontecendo, interessado em como eu ia melhorar e como iam ser as novas etapas do processo ali. E, bem, com essa lesão cervical, eu fui passando por um processo, meu corpo, eu tenho uma lesão incompleta. Então, tem características da lesão que eu recuperei, não teria recuperado se eu tivesse seccionado completamente a medula. E meu corpo eu comecei a ter respostas físicas, né? E aí eu comecei a focar na minha melhora. Era aquilo que eu estava acostumado no meu dia a dia, assim, enxergar alguma meta e ir atrás dela. Então, meu corpo começou a responder. Eu assim, graças a Deus,
a família estava muito presente, os amigos estavam muito presentes ali, então foi algo que me preencheu também, por eu estar passando um momento muito difícil. Mas, então, eu estava, assim, eu tinha o carinho e o suporte de pessoas importantes na minha vida naquele momento e comecei a focar na minha melhora física. E aí eu fui passando por um processo, fiquei 1 mês internado no hospital. Depois eu saí, fui direto para Brasília, para a Rede Sara, que é um centro de reabilitação em Brasília. Ainda não tinha no Rio. E comecei um processo de reabilitação. Nesse processo de reabilitação, né, as coisas foram muito pontuais ainda. Então, quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha... O único movimento que eu tinha abaixo do pescoço era o ombro esquerdo, que eu estava conseguindo abrir um pouco. Mas, assim, ainda não conseguia me virar na cama. Comida ainda era... Tinham que me dar comida na boca e tal. Eu ainda estava bastante agudo no processo. Mas lá, com um pouco de ganhos que eu tinha no dia a dia, eu comecei a ter contato com esportes em geral, né? E então a reabilitação, eles começam desde da escrita, tudo que você precisa na sua vida para você ter autonomia, né? Sim. E aí os meses foram se passando, eu comecei a conseguir tocar a cadeira devagar, comecei a ter respostas nos membros inferiores também, consegui ficar em pé pela primeira vez, acho que uns 6 meses, se eu não me engano, nas barras paralelas. E aí, ali eu comecei a voltar a ter contato com esportes, então aquilo ali pra mim era meio que uma redenção de eu estar fazendo coisas que eu amava fazer e gostava muito. Não, é muito legal que mesmo depois do acidente você nunca abriu mão desse seu estilo de vida ativo. Inclusive, a gente viu que você até pulou, né, de asa delta. Então, isso é muito legal. E eu queria te perguntar também, quando foi que você começou a ter contato com o rugby de cadeira de rodas? Então, quando eu voltei para o Rio, eu comecei a fazer uma fisioterapia em casa. E depois de um tempo, essa fisioterapeuta me falou sobre o rugby. Ela estava envolvida no projeto. No começo, o projeto era Guerreiros da Inclusão, o nome do projeto. E ela falou, Caio, você tem que conhecer o rugby, tem tudo a ver com você, a sua cara. E eu falei, pô, claro, né? Vamos combinar o dia que eu vou. E aí, assim, realmente, o rugby, pela característica de lesão, né? As lesões, elas te guiam por caminhos que você vai percorrer dentro de um cenário paralímpico, né? De esporte. Então, para quem tem a minha lesão, que é uma lesão do pescoço para baixo, e aí, que é considerada uma lesão de tetraplegia, eu tenho 4 membros afetados. E isso vai me levar para algum lado de esporte que eu consiga praticar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não jogaria basquete. Por quê? Porque eu tenho mão comprometida. Então, basquete é um esporte para quem tem os membros superiores preservados, sabe? Então, assim, eu poderia nadar, tênis de mesa, tênis, alguns outros esportes. Mas o rugby, quando eu vi o rugby assim, cara, e é um esporte ele é um esporte muito técnico, muito tático, mas ele tem uma energia a mais, né? Porque tem o choque das cadeiras, as colisões, assim, os capotes. E então aquela energia, aquilo ali me contagiou, né? Foi que nem jiu-jitsu, amor à primeira vista. Exatamente. E ali eu falei, cara, acho que aqui eu vou ter algo que eu me apaixono, sabe? Realmente vou praticar um esporte apaixonado. E ali eu comecei a treinar e desde o primeiro dia, assim, não parei mais, assim, não teve intervalo. A gente começou e ali foi o começo dessa jornada, sabe? Do rugby. E, assim, o rugby já é um esporte
muito desconhecido, pelo menos no Brasil, assim, as pessoas Sim. não praticam muito. E o rugby em cadeiras de rodas, eu imagino que mais ainda. E você que teve uma jornada agora no rugby e conhece mais desse esporte, o que você acha do cenário no Brasil desse esporte? Então, eu pensando no esporte, no rugby tradicional, realmente ele ainda é um esporte muito pouco desenvolvido no Brasil. Aham. O rugby em cadeira de rodas, ele já foi por um outro caminho. Existe um incentivo do Comitê Paralímpico de verba Aham. e ali eu comecei bem nos primórdios, né? Então era quase um outro esporte quando a gente começou, Aham. assim, de verdade. E assim, eu vi o desenvolvimento do rugby no Brasil. Como esporte paralímpico, cara, assim, é muito legal de se ver, porque o rugby no Brasil subiu muitos degraus, assim, realmente tem um investimento legal, existe um suporte de Bolsa Atleta, então existe um fomento natural de times, né? Tem talvez uns 17 times de rugby pelo Brasil. Caraca. E o fomento para quem já vai para o próximo nível. Aham. Então, quem está na seleção tá recebendo uma bolsa. Ela pode ser em âmbito nacional ou internacional, se você já conseguir resultados internacionais. Nossa, que legal. E então eu vi um desenvolvimento assim muito, muito grande do rugby mesmo. Ele veio galgando passo a passo. E hoje o rugby do Brasil, ele tá assim, tá ali bem junto com a elite, sabe? Ele Ah, que legal. ele de 40º, ele tava, a última vez que eu vi a classificação do Brasil, ele tava em 9º. Caraca. Assim. Pô, muito Super investimento, salto. então, né? E aí foi legal, porque muitas viagens internacionais, participando de muitos campeonatos, muitas competições. Então, realmente, a gente conseguiu galgar um caminho muito legal de se ver, sabe? E é um esporte que se desenvolveu muito. E tem muito ibope no Paralímpico, sabe? É um esporte que realmente é muito atrativo. Ai, que legal. E provavelmente, acredito eu, que o esporte também, o rugby, ele fez você conhecer várias pessoas que também passaram por experiências parecidas com a sua. E como isso foi importante pra você? Cara, isso foi muito importante, assim, pra mim, dos dois lados, né? É um lado de desenvolvimento pessoal, né? De conhecimento. E a partir de um momento, a gente falava que as pessoas que entravam no rugby também passavam por uma reabilitação diferente da reabilitação de um centro de reabilitação tradicional, sabe? Então, quando você convive com pessoas que têm... O que acontece? O rugby, você é pontuado com referência no seu estado físico, no estado físico da sua lesão. Então, por exemplo, existe uma classificação que você vai de meio a 3,5, sabe? Meio, 1,5, de meio e meio você é classificado. Então, as pessoas que são mais comprometidas fisicamente, elas têm a pontuação mais baixa e elas têm um fator muito importante dentro de quadra, porque são 4 atletas e esses 4 atletas eles só podem formar 8 pontos. É a pontuação máxima dentro de quadra. Pra equilibrar os times, né? Exato. E que isso é muito importante, assim, porque aquela pessoa que na teoria você, por ela ser mais comprometida fisicamente, você entenderia que ela não teria tanta função, ela é completamente funcional e importante pro time. Porque Caraca, legal isso. para ter um 3,5 dentro de quadra, que é alguém que tem a questão física muito preservada e desempenha muito bem, vai precisar ter um meio, sabe? Sim. Então, é um pouco sobre a vida, né? É uma engrenagem que você precisa de todas as peças para funcionar. E uma curiosidade, você se encaixava em qual? Então, a minha classificação era 2,5, né? Então, e a classificação máxima no rugby para você poder jogar é 3,5. Então, por a minha lesão ser incompleta, eu tenho uma discrepância
assim, meu lado direito ficou mais afetado pela lesão, o lado esquerdo menos. Então era como se eu tivesse um lado pontuação mais baixa e um lado de pontuação mais alta. Legal. E eu ficava ali já como... Porque tem ataque e defesa, eu já era atacante, né? Já é considerado ponto alto. A partir do 2 você já é considerado ponto alto. Mas eu tava nessa pontuação intermediária alta, né? E aí, sobre a sua pergunta, cara, é muito rico você tá convivendo com pessoas que têm igual ou que na verdade elas têm muito mais dificuldades do que você. Então, isso realmente é um aprendizado de vida muito forte. O convívio, ele te traz referências, né? Então, como uma pessoa se comporta, como ela faz determinadas coisas, transferências, sabe? Detalhes que você consegue agregar pro seu dia a dia. E sobre o que nós do times poderíamos transmitir para as pessoas novas que estavam entrando, era sobre isso, assim. A gente meio que fazia uma blitz quando chegava alguém novo e a gente falava que era muito legal, porque normalmente o cenário era o seguinte: era um jogador novo, alguém que tinha sofrido uma lesão que estava indo no nosso treino conhecer o time, conhecer o esporte. Aí essa pessoa chegava de carona num carro, né? Alguém dirigindo o carro dela. As pessoas saíam do carro, tiravam a cadeira dela, ela passava para a cadeira e as pessoas empurravam ela até o local do treino, né? E aí, primeiro a gente já fazia uma blitz ali para entender a cadeira que ele estava sentado, porque a cadeira, como assim, uma analogia, mas se você for comprar um skate num supermercado, Sim. Ele não é um skate que tá ali para desempenho, sabe? Sim. Ele é quase um brinquedo, é algo muito iniciante. E é a diferença de você ter uma cadeira ruim para uma cadeira boa, que é feita para você, é como se você montasse um skate profissional. Sim, ela vai desempenhar, ela vai te dar outra qualidade de vida, é outra perspectiva de vida, porque é uma cadeira que não é feita para você, que é só para você, para te deslocarem para um lado para o outro, você não passa nas portas. A cadeira não desenvolve, ela é pesada, ela não é feita nem para você tocar, é feita para alguém empurrar para você. Então, a gente já começava olhando a cadeira da pessoa. Daqui a pouco, ela estava vendo que os atletas ali, apesar de todas as lesões, de todos os níveis, eles já dirigiam o próprio carro. Que independente da lesão, o mais comprometido chegava tocando a cadeira, ninguém mais empurrava a cadeira dele, a não ser que seja necessário, né? Sim. Então, isso era muito rico, essa troca, sabe? Do quanto que a gente podia já transmitir algo que a gente já tinha desenvolvido e assim, essa vivência de um ajudando o outro, porque é muita coletividade, sabe? Então, cada um com as suas limitações e outros podendo suprir essas limitações, assim. Então, vivências muito ricas. Ai, amei. E falando sobre isso de autonomia, e você fala desse recurso, tipo cadeira, lugares acessíveis, a gente vê que essa luta contra o capacitismo vem crescendo ao longo dos anos. E você, que sempre praticou esportes, você sentiu uma diferença, assim, no tratamento alheio, como as pessoas olham para os esportes paralímpicos dos esportes tradicionais? Você percebeu alguma diferença, assim, depois do acidente, das pessoas? A reação das pessoas, primeiro, elas estão muito ligadas à sua atitude, né? Então, assim, é muito o que você transmite. Se você tiver com uma atitude positiva, uma atitude firme de quem tá ali vivendo a vida e não se botou num lugar de vítima e tal, eu acho que naturalmente o comportamento das pessoas já é um comportamento um pouco diferente, assim, menos de pena, sabe? Assim, mas existe uma ignorância, não falando assim, assim, realmente falta de conhecimento, né? Não é uma crítica. Então,
as pessoas, às vezes, elas estão bem intencionadas querendo te ajudar, cara. E o comportamento é de quem, às vezes, não sabe como ou não entende sobre o assunto, né? Então, realmente, você... assim, eu, pelo menos, Caio, eu nunca vi as coisas muito pelo lado negativo, não. Eu realmente acho que as pessoas, elas, às vezes, têm uma bola fora, sabe? Fala alguma coisa que ela tá errada ou que ela poderia ser interpretado, mas eu acho que, em geral, as pessoas estão ali dispostas a ajudar. E depois do Rio 2016, houve uma visibilidade também muito maior, teve engajamento muito maior. A estrutura da cidade ainda muito ruim, mas melhorou, sabe? Tipo, antigamente não tinha elevador no metrô, as pessoas tinham que ser descidas à mão. Inclusive, conheço assim, pessoas, até o Feijão, ele estudou aqui na PUC também. E ele teve uma lesão que ficou mais grave do que a minha. Ele também ficou sem mexer nada, pescoço para baixo. Ele caiu assim, na escada e foi feio, porque ele não tinha como se proteger. E caiu de rosto, assim, sabe? Caiu na escada. Então, existiu uma melhora, né, nas adaptações aqui, na acessibilidade da cidade e uma visibilidade maior para as pessoas, né? Então, isso aproximou um pouco mais. E ficou, eu acho assim, ficou um cenário mais amigável, assim, em geral, sabe? E, Caio, para finalizar, se você pudesse dar uma dica para alguém que está passando pela situação que você passou há 20 anos atrás, o que você diria? Alguém que está passando pela situação que eu passei há 20 anos atrás? Cara, assim, eu acho que primeiro é natural que a pessoa passe por um luto ou que ela vai ter alguns momentos difíceis, ela pode passar por momentos escuros, mas que depois da tempestade sai o sol, sabe? E que aquele cenário vai reverter, ela vai reconsiderar, ela vai se reinventar, a vida vai apresentar pessoas novas também, novos caminhos, e ela vai ter um caminho para se encontrar, para viver bem, para ser feliz, para ter uma qualidade de vida. Então, acho que é sempre focar no que a gente pode produzir, sabe, no que a gente pode oferecer para a sociedade, não se botar num lugar de vítima. Às vezes, a gente está olhando para alguém que não tem uma questão física, mas ela pode ter um problema muito grande dentro dela, né? Então, assim, a gente, dentro da sociedade, todo mundo tem suas dores, tem alguma deficiência, pode ser física, psicológica. Então, acho que a gente está aí para produzir, para viver em sociedade, sabe? Para se ressignificar e tocar a vida. Achou que o jogo terminou? Nos acréscimos. Tem um documentário que o nome do documentário é Murderball. Então, esse documentário eu acho muito legal. Ele fala sobre a criação do rugby. Ele foi criado no Canadá em 1970, mais ou menos. E da rivalidade que se construiu ali entre Canadá e Estados Unidos. Mas os bastidores, né? Que são muito legais. Eles retratam um pouco a vivência dos atletas paralímpicos, a convivência, um pouco do que eu também vivi, né? Nessas viagens de competições, assim, e que também foram muito ricas. Então, é um documentário que eu acho bem legal, assim, acho que é um bom aprendizado. É isso, Caio. Muito obrigada por ter vindo. Espero que você tenha gostado da conversa. Eu adorei. E é isso. Esse episódio termina aqui. Muito obrigada pela sua atenção. O podcast de esporte é uma produção da Rádio PUC do Comunicar. A reportagem e o roteiro desse episódio foram feitos por Júlia Amorim e Luísa Lacerda. A operação de áudio foi de Sofia Castro. Sob a supervisão do editor da Rádio PUC, Célio Campos, o chefe de reportagem é o professor Crécio Soares Júnior e na coordenação do Comunicar, o professor Alexandre Caralta. Até a próxima!